Oi, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo encontro do minicurso Introdução à Análise de Dados e Inteligência Artificial na Tomada de Decisão em Sistemas Nano-Bio. Na aula passada, então a gente falou sobre complexidade, falou sobre limites e a gente falou sobre a mudança na forma de fazer ciência. Então, hoje, a gente vai avançar um pouco, né? E, embora o foco aqui não seja aprender a usar ferramentas, é necessário, né, que eu mostre um pouquinho de, né, onde é que elas entram, como é que elas podem ser utilizadas, né? Mas não para ensinar como utilizar, mas para que vocês saibam quando e por que utilizar. Então, na aula anterior, a gente entendeu, né, que um ponto central, né, na mudança do pensamento, na forma como a ciência, e o mercado têm atuado, né, na contemporaneidade, não é a falta de dado, né, é o excesso, é a interdependência, é a complexidade, é a alta dimensionalidade dos dados que a gente tem extraído atualmente. Então, o que isso quer dizer? Né? Que a gente precisa estruturar a informação. Esse é o nosso desafio, né? E é nesse ponto que a análise de dados e a inteligência artificial, elas deixam de ser apenas ferramentas e passam a ocupar um papel central. Elas, então, nos permitem, né, enxergar padrões onde antes parecia caótico e, principalmente, nos ajudam a estruturar essas informações, para que a gente consiga, então, tomar decisões com mais precisão. Essa é a grande chave, né? Essa é a grande questão do momento em que a gente vive. E, então, né, embora durante a nossa aula passada e a gente esteja conversando sobre isso, né, de que o nosso grande desafio é lidar, então, grande, com esse grande volume, né, de dados, de informação e a interação entre eles, existe uma ideia recorrente, né, muito comum, de que mais dados significam mais clareza, né, que alta resolução significa mais clareza. Mas em sistemas nano-bio, essa lógica ela não se sustenta, porque mais dados significam mais complexidade. Parece contraditório, mas é isso, porque é mais interação, né? É mais incerteza. Vamos considerar, por exemplo, né, um exemplo que a gente trouxe na aula passada, da espectrometria de massa, né, por exemplo, Altdorf. E o resultado ele não é uma única informação, mas milhares de picos. E que nenhum desses picos, né, nenhum pico isolado carrega o significado completo. Então, o que importa aqui é o padrão, né, a assinatura dos sistemas, o que a gente chama de fingerprints, né? Então, da mesma forma, por exemplo, em microscopia de força atômica, não está medindo apenas a forma, né? São obtidas propriedades como elasticidade, adesão, rugosidade, que compõem, né, um campo multidimensional de comportamento. Então, nesse contexto, né, alta resolução, ela não simplifica o sistema,
a gente tem que desconstruir essa ideia de que quanto mais dado, mais clareza. Não é assim que funciona. É claro que quanto mais dado, mais possibilidades da gente chegar, né, próximo, da gente se aproximar do que acontece na realidade. É sempre uma aproximação. É claro que existe uma certa proximidade com esse conceito, mas a gente não pode confundir, né? A gente não pode assumir dessa forma, porque, né, esse contexto de alta resolução, de complexidade, né, e grande produção, né, essa produção massiva de dados, ela não vai simplificar, ela vai revelar o quanto que aquele sistema é complexo. As variáveis, elas não são independentes, né? Existe essa, como eu posso dizer, as variáveis, elas estão interconectadas, os dados, eles precisam estar interconectados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai associar tudo isso? Porque eles não vão vir, né? Essas ferramentas, né, de alta resolução, elas não vão entregar para a gente, por enquanto, já as associações do que ela está extraindo, né? Quem vai fazer isso é a gente, né? Com a forma, com as nossas perguntas, com o conhecimento que a gente já tinha, né? O conhecimento prévio que a gente já tinha, o conhecimento que vai sendo construído. Então, elas, né? As variáveis, elas não são independentes, elas interagem. E a cada variável, né, que é incorporada, por exemplo, né, que entra nesse processo, vai ser ampliado o espaço da análise e da incerteza. Então, gente, a alta resolução não simplifica o sistema. Ela expõe o espaço de incerteza. Ela deixa evidente o quão complexo é aquele sistema. Quanto mais dado, mais complexo. Quanto mais dado, mais incerteza. Quanto mais dado, mais interação. Então, é isso. Resolução, a gente não pode confundir com clareza, né? Então, nesse sentido, eu quero deixar também uma pergunta para vocês. A gente está discutindo aqui o tempo todo de sistemas complexos, né? De variabilidade, de interação, de incerteza, de não reduzir, né? De não simplificar o sistema. Mas, então, por que a gente continua, então, tomando decisão de forma simplificada? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês refletirem e começarem, né, a incorporar ela quando a gente, né, quando vocês estiverem analisando, avaliando sobre qualquer que seja o foco ali, né, do que vocês estão pesquisando, que vocês estão trabalhando. Pode até ser uma questão pessoal. Quando a gente está lidando, né, com sistemas complexos, sistemas orgânicos, sistemas que não podem ser reduzidos, né? A gente está falando sobre isso. Então, entender que eles são complexos, que existe essa complexidade, né? Esse desafio que a gente já mapeou. Por que então a gente continua tomando decisão simplificada, né? De forma simplificada? É bom a gente questionar essas coisas. Agora, eu quero propor uma situação real, né? Você recebe, por exemplo, um conjunto de dados de biomonitoramento de uma área próxima ao empreendimento de grande porte. Você tem diversos parâmetros, né? Parâmetros físico-químicos da água, qualidade do ar, ruído, dados biológicos, né? Fitoplâncton, macroinvertebrados,
mastofauna, hipertofauna, ictiofauna, plantas diversas, né? E variáveis climáticas, socioeconômicas, que é um outro universo, e, né, assim, séries históricas diversas. Como que a gente vai estruturar tudo isso, né, para tomar decisões? Porque é isso, né, na vida real, todos esses dados, né, tudo que é extraído da realidade, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é nos permitir avaliar o que está acontecendo ali e agir sobre, né? Então, a pergunta é, por onde você começa? A gente já entendeu que tem que estruturar esses dados. Mas como? Como é que a gente começa? A gente vai primeiro escolher o modelo? A gente vai aplicar um algoritmo direto, né? A gente vai pegar esse dado e vai colocar na IAX e é isso? Ou a gente vai tentar entender o sistema que está sendo observado? E essa estruturação é a mudança central. Porque hoje o desafio não é aplicar técnica. Né? Não é. Não é só isso. É estruturar o problema. A gente está falando o tempo todo, né? Na aula passada a gente falou que se o dado está ruim, se a estrutura está ruim, qual vai ser o resultado disso? Né? Então, o dado ele não é a resposta. Você ter o dado não vai te entregar a solução pronta. Né? Você extrair o dado ali, né? Ele não vai te dar a resposta imediata, mas ele é uma forma imperfeita de observar o sistema. É através dele, né, dos dados, através deles, dos dados, que a gente consegue estruturar uma maneira de se aproximar do que a gente está observando na realidade e, então, conseguir tomar decisões mais fundamentadas. Ter uma visão mais crítica sobre o que de fato está acontecendo. Então, ele serve como um orientador para o que a gente vai fazer a partir daquilo. Então, a transição, né, da ciência orientada por dados para a sua aplicação prática, ela exige a estruturação de fluxos analíticos, capazes de transformar a complexidade em inteligência decisória. Nesse contexto, né, então, a investigação dos sistemas ela deixa de se limitar à geração de dados e passa a demandar processos estruturados de interpretação, integração e aplicação. Na análise de dados, é comum, né, então, a gente representar esse processo como um pipeline. Coleta, né, que é perguntar e reunir os dados relevantes. Processamento, que é todo esse momento, né, de limpeza, transformação, padronização de dados. Modelagem, que é identificar os padrões e relações daquele conjunto que a gente está analisando. E aí aqui, né, as ferramentas de IA e os modelos, né, de análise de dados, eles entram principalmente nessa parte. E a decisão, né, que é gerar insights acionáveis, que é pegar tudo isso, né, todo esse processo aqui, e o que que isso significa? Como é que eu posso agir, então, a partir disso? Mas é importante entender que isso não é apenas um fluxo técnico, né? Não é começa lá na coleta e vai sair na decisão, pronto, acabou. Não é assim, né? É uma estrutura de pensamento. Representa a passagem da observação, por exemplo, da natureza, para a geração de insights acionáveis, né? Permitindo transformar sistemas complexos em estruturas interpretáveis.
voltando lá naquele exemplo, né, que você recebeu os dados de biomonitoramento. Primeira pergunta que a gente tem que fazer: eu confio nesses dados? Você confia nesses dados? Segunda pergunta: o que você mantém? O que nesse conjunto de dados você vai manter? E por que você vai manter esses, né, esses dados, essas variáveis? Terceira pergunta: o que precisa ser transformado? O que se transforma? Então, o pipeline, ele organiza-se, né, em etapas interdependentes. Inicialmente, ocorre a coleta de dados, que em geral são de alta resolução, né, provenientes de sensores, experimentos laboratoriais e monitoramento de campo, por exemplo. Em seguida, esses dados passam por etapas de processamento, nas quais são organizados, né, filtrados, estruturados, reduzindo, então, as inconsistências, para que eles, então, possam ser modelados, né, que aí é aquele mesmo conceito que a gente já trabalhou, que é dado ruim, resultado ruim. Então, a gente precisa primeiro melhorar ali, entender, processar, né, fazer as transformações, a limpeza, a padronização que precisa ser feita, para então eles serem modelados, para compreender a relação entre as variáveis. E assim, então, né, tendo essa possibilidade de modelagem, né, de identificar os padrões que a gente não consegue entender diretamente, para fundamentar, né, para embasar as decisões que serão tomadas a partir disso. Então, antes mesmo, né, da modelagem, o resultado ele já começa a ser construído, né? Cada etapa é uma escolha que a gente está fazendo. E a maioria dos erros, ele não acontece no modelo, ele vai acontecer antes mesmo dele existir. Que é isso. Se o dado não é bom, o resultado também não vai ser. Então, por que, né, gente, isso? Porque dado por si só, ele não é resposta. Novamente, dados, né, são uma forma imperfeita de observar o sistema. E aí a modelagem analítica, né, baseada em modelos estatísticos e algoritmos de inteligência artificial, ela permite a identificação de padrões, a construção de previsões e a geração de indicadores capazes de orientar decisões em tempo adequado, né? Ou pelo menos a tentativa de otimizar, de melhorar esse processo, né? Esse fluxo ele é frequentemente acompanhado por camadas de visualização e análise, né? Que seriam, por exemplo, gráficos, né? Os dashboards, né? Que permitem traduzir esses resultados complexos em informações acessíveis, né? A gente usa muito aí o BI, né? Para mostrar tudo isso, né, que a gente está discutindo aqui, que seria a consolidação, né, de todo esse processo para que a gente consiga, num clique, entender o que está acontecendo ali naquele sistema. Então, em termos operacionais, esse processo ele pode ser entendido como uma transição do dado bruto, né, ao insight. Que aí a gente conseguiu já passar por todo aquele processo, né, de coleta, tudo que a gente coletou, ele está sendo aproveitado, né, ele está conseguindo respaldar, orientar a nossa decisão. Mas a maioria, né, dos dados, como eu comentei, minha análise de dados, não acontece apenas no modelo, acontece antes dele existir. Então, a análise exploratória, né, ela permite avaliar essas situações. Por exemplo, né, ferramentas como Python e o R auxiliam muito nesse processo por meio das visualizações. Histogramas, né, mostram distribuições, boxplots, né, que é os outliers, né, os valores extremos, e mapas de calor
que indicam relações, né, então, entre as variáveis. Então, a gente consegue transformar, né, com essas ferramentas, o que foi extraído, né, os dados, aquelas bases, aquelas planilhas, em algo visual, que a gente consegue ver ali, olha, isso aqui está mais e menos, isso aqui mudou do mês passado, no mês que vem a previsão é disso, né? Nossa, em comparação com o ano passado, esse ano está X, mas em compensação, nos próximos 2 anos, a previsão é de que isso se altere por conta de X e Y fatores. Né? Então, no entanto, né, aqui é o que a gente está discutindo o tempo todo, né, que não é o valor, não é a ferramenta, porque a gente pode usar ferramentas distintas, diferentes, para chegar no mesmo resultado, né? Mas a questão é como que a gente interpreta tudo isso. De novo, gente, não é a ferramenta que vai decidir. Não é a ferramenta que compreende o contexto. Não é a ferramenta que assimila responsabilidade. Somos nós. Então, é isso, né? Não é a ferramenta, é a forma de interpretar. Não é só o dado, é como a gente olha para ele. É a forma como o problema foi estruturado. Né? E isso muda completamente o jogo. Vamos considerar, né, o conjunto de dados de biomonitoramento que a gente trouxe como exemplo anterior. Por exemplo, né, vi aqui nesse gráfico, né, nesse dashboard, nesse BI, que a concentração de clorofila ao longo do tempo, né, teve picos, teve alguns picos elevados. E aí, esses valores, o que eles representam para mim, né? Será que eles são erros de medição? Ou será que eles são fenômeno, né, um fenômeno real, que acontece mesmo e que eu preciso avaliar? Tipo uma floração algal, né? Será que foi isso que aconteceu? Então, se a gente remove, né, esses picos sem análise, podem, né, ocorrer, então, eliminação de informação relevante. Mas se a gente mantém também, sem questionamento, né, sem análise, sem critério, pode comprometer a nossa interpretação. Então, é muito sensível, né, é muito tênue quando a gente começa a interpretar, né, o que a gente, né, costuma chamar de ruído, né, esses picos, essas coisas que fogem um pouco do padrão ali das nossas informações. A gente precisa entender o que de fato, entender de fato o que precisa ser mantido, né? O que precisa ali, o que é importante. O que é importante? A gente tem que fazer essa pergunta. Só que em sistemas complexos, né, que são inúmeras variáveis, por exemplo, como é que a gente faz isso? Como é que a gente decide isso? Né, por exemplo, né, como é que a gente vai fazer isso com os dados que vêm, né, das análises proteômicas, genômicas, medições nanomecânicas e as que são provenientes, por exemplo, de monitoramentos ambientais? Eles deixam de ser apenas registros experimentais, eles passam a constituir ativos estratégicos, né? Porque é isso, não é só registrar, não é só guardar tudo isso dentro de planilha. O que isso está querendo dizer? Né? Será que tem alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser otimizada? Será que tem um processo que a gente está assumindo que está dificultando, né? Ou que pode ser, assim, né? Tem algum processo que a gente pode expandir? São essas coisas que começam, né? São esses questionamentos que começam a surgir e que a gente precisa resolver. Então, a gente, né? Vamos retomar o exemplo lá inicial que a gente recebeu os dados de biomonitoramento. A primeira pergunta que a gente, né, fez foi se aqueles dados são confiáveis. Aí a gente vai passar a destrinchar, né?
Isso. Será que existe falha no sensor? Será que tem lacuna, né, nas medições? Será que existem valores inconsistentes? Será que existe duplicidade? E aí a gente vê o que a gente vai manter, né? A gente vai selecionar o que de fato é importante para interpretar tudo aquilo que a gente está observando. E o que precisa ser transformado? Será que a gente precisa padronizar as unidades? Será que a gente tem que remover os valores extremos? Será que a gente tem que remover duplicidade? Ou será que é tratar valores ausentes? Então, o pipeline, né, ele organiza-se em etapas interdependentes. Por exemplo, inicialmente, né, a gente está lidando com a coleta de dados de alta resolução, provenientes de sensores, experimentos laboratoriais e monitoramento de campo. Agora, tratando esses dados, né, que passam por essas etapas de processamento, na quais eles são organizados, filtrados e estruturados, reduzindo as inconsistências, o outro ponto importante, né, que a gente precisa entender depois que a gente está tratando esses dados, né, e está fazendo a modelagem deles, será que isso vai ser suficiente para tomar uma decisão única e que vai ser imutável? Porque aqui a gente precisa entender que pipeline ele não é sequência, ele é compromisso com a coerência. Porque o tempo todo, vocês percebem que a gente está escolhendo o que a gente está analisando, o que a gente está transformando. Então, dessa forma, o pipeline ele é analítico, né? Ele não apenas organiza o fluxo de dados, mas ele define como o sistema vai ser interpretado. Ou seja, ele estabelece a base para a integração entre ciência, tecnologia e decisão. Vocês perceberam, então, uma coisa, né? Que a gente ainda nem chegou no modelo, mas a gente já tomou várias decisões críticas. E que cada escolha realizada nesse processo define o que o modelo vai ser capaz de enxergar. Gente, de novo, é isso que eu estou tentando trazer aqui para a gente pensar juntos, que é IA e as ferramentas, né, os modelos de análise de dados, eles não compreendem os dados que a gente está imputando, né? Porque a gente está o tempo todo fazendo essas pré-seleções, né? Ele consegue associar e assimilar padrões daquilo que a gente está colocando, daquilo que a gente está fazendo ele interpretar, né? Então, toda escolha, né, no pipeline, ele introduz um limite, seja na coleta, né, que é quando a gente decide o que a gente vai observar, e um erro comum aqui é medir o que é fácil e não o que é relevante. Durante o processamento, né, que é quando a gente decide o que é que vai manter, que aí aqui a gente já está definindo a estrutura do modelo. E durante a modelagem, né, que é quando a gente decide como conectar esses dados. E todo modelo é uma escolha do que perder, né? Na verdade, é isso que a gente está fazendo. Embora a gente tente não simplificar, né? O que a gente está fazendo aqui é tentando não simplificar demais, a gente ainda tem esses limites, né? Não existe uma resposta infalível para tudo isso. E aí, na decisão, a gente decide sobre incerteza, né? A gente vai decidir sempre sobre incerteza. Redefinindo, então, o que precisa ser observado. Então, talvez, né, o que a gente observou foi insuficiente nessa primeira rodada, né? Porque o resultado, a decisão que foi possível, identificou que a gente precisa melhorar o processo lá da coleta. Ah, não, a gente precisa melhorar a forma como a gente está fazendo esse modelo. Porque o resultado está dando isso daqui, né? Então, a gente tem que saber avaliar o que está sendo entregue. E aí vale lembrar da aula anterior, né?
nos contextos de nano e bio, o sistema ele continua evoluindo. Mesmo depois que você mediu, mesmo depois que você analisou, mesmo depois que você antecipou. Então, eu deixo aqui mais uma pergunta, né? Mais uma questão para vocês pensarem. Se cada etapa é uma escolha, por que que a gente trata o resultado como verdade? Então, diante desse cenário, surge uma questão fundamental. Como organizar a complexidade? A resposta ela não começa com modelos, né? Ela começa com estrutura. A análise exploratória de dados é o primeiro passo nesse processo. A estatística ela entra quando o dado deixa de ser uma observação e passa a exigir a interpretação. Mas a estatística ela não resolve o problema, ela define o problema. Então, trata aqui de compreender, né, o comportamento do sistema. Quando o número de variáveis cresce, surge o problema da alta dimensionalidade. Então, nesse contexto, né, técnicas como PCA, que é análise de componentes principais, permite reorganizar os dados, evidenciando padrões estruturais. Entretanto, toda redução implica perda de informação. A questão deixa de ser apenas o que foi simplificado e passa a ser o que deixou de ser representado. Né? Métodos de clustering, né? Que são métodos de agrupamento, que permitem identificar, então, estruturas ocultas com base em similaridade. E o delineamento experimental, que atua antes da coleta, permitindo planejar experimentos de forma eficiente. E que é quando a gente define como o dado nasce. Mas ele depende das hipóteses que a gente escolhe, né? Então, o que a gente não pensou, e o que a gente não observou, o que a gente não tratou, o que a gente não, né, colocou ali enquanto observação, o modelo, a ferramenta, ela não vai ser capaz de, né, funcionar, de entregar aquilo que a gente espera. E esse é um ponto crítico, porque o que não está no experimento não existe no modelo. Então, se você não incluiu uma variável, ela não existe no modelo. Então, nesse sentido, a qualidade da análise não depende apenas do volume de dados, mas da forma como esses dados são estruturados desde a sua origem. Que é a mesma lógica, né, de que se um dado é ruim, o resultado também vai ser ruim. Então, quando a análise estruturada ela não é suficiente, né, para capturar padrões complexos, recorre-se, então, ao aprendizado de máquina, que é o machine learning. Né? Então, esses modelos eles identificam padrões a partir dos dados. Eles não interpretam o sistema no sentido humano, que é essa capacidade que a gente tem de interpretar, de compreender de fato o que aquilo significa no mundo real. Mas eles reconhecem as relações estatísticas. Então, existem diferentes abordagens, né? Por exemplo, no aprendizado supervisionado, o modelo ele é treinado com dados que possuem uma variável resposta. Né? No aprendizado não supervisionado, não há uma resposta pré-definida. E o modelo busca identificar estruturas e agrupamentos. E existem diversas ferramentas, né, que permitem implementar esses modelos de machine learning, né? Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, né? São amplamente utilizadas para extrair, né? E fazer essa associação, essa modelagem, né? Esses agrupamentos e processar esse grande volume de dados. Mas, então, a lógica, né? É importante a gente deixar aqui registrado que a lógica do modelo, ela está nos padrões que ele aprende, não na interpretação direta de cada passo. Porque quem vai fazer isso é você, somos nós. Quem interpreta somos nós.
O que o modelo, né, o que a ferramenta faz é compreender ali os padrões, né, fazer as associações, fazer os arranjos estatísticos. Mas quem vai interpretar é a gente. Então, né, a escolha da ferramenta, ela não deve orientar a nossa análise. A escolha, ela deve ser guiada pela pergunta que se deseja responder. Porque a ferramenta, ela é um meio, não o fim do processo, né? Então, a gente vai definir a pergunta. A gente vai escolher, por exemplo, o tipo de aprendizado. E aí, a gente vai validar, né, padrões e o desempenho que aquele modelo teve. Então, o valor do modelo, ele depende do problema, dos dados e do objetivo analítico, não a ferramenta em si. E aí a gente entra, né, nessa parte de generalização e limitações, porque um modelo ele não deve ser avaliado apenas pela sua capacidade de ajustar dados históricos, por exemplo. O critério, né, fundamental é se sua capacidade de generalização está dando certo. Né? Se a sua performance com dados novos está dando certo. Quando o modelo ele se ajusta, né, excessivamente, os dados de treinamento, né, quando ele acontece esse overfitting, né, ele compromete a aplicabilidade em contextos reais. Então, existe, né, um equilíbrio, né, precisa existir um equilíbrio entre a simplicidade e a complexidade, entre viés e a variância. Porque em contextos, né, assim, exemplos práticos, por exemplo, vamos considerar a previsão de toxicidade de nanopartículas. Né? São analisados, então, variáveis como tamanho, carga superficial e composição química. Aí a gente vai usar, por exemplo, né, modelos, né, de Random Forest ou XGBoost, né, que conseguem identificar relações não lineares entre essas variáveis. No entanto, é importante compreender que o modelo não interpreta o sistema. Ele reconhece os padrões. Então, o modelo pode apresentar excelente desempenho nos dados de treinamento, mas isso não garante a sua aplicabilidade em novos contextos, né? Então, quando o modelo se ajusta excessivamente aos dados, ocorre o overfit. Nesse caso, o modelo aprende o erro, não o fenômeno. Então, a etapa final do processo analítico é a interpretação. Não basta prever, né? É necessário compreender. E aí, ferramentas de interpretabilidade, como o Shape, né? Permitem identificar a contribuição de cada variável para o resultado do modelo. Por exemplo, um modelo pode indicar que um baixo potencial zeta está associado a maior toxicidade. Esse resultado ele pode ser avaliado à luz do conhecimento científico. Né? Se fizer sentido, pode gerar uma nova hipótese de identificação. Se não fizer, indica a necessidade de revisão do modelo ou então dos dados. Então, os modelos, eles identificam correlações, né? Eles não estabelecem causalidade. A decisão, ela exige análise crítica e conhecimento do sistema. Então, o papel, né, do modelo não é responder, é apontar onde que você precisa entender melhor. E aqui está um ponto que separa, né, a análise de ciência. Modelo não é verdade. Modelo é aproximação condicionada ao dado. Há limitações. Viés. O dado não representa o sistema. Overfit. O modelo aprende passado ou erro. Generalização. O modelo falha no mundo real. Então, é preciso refletir. Você está validando o modelo ou validando a sua expectativa? E aí, a etapa final, né, desse processo analítico é a interpretação. Não basta prever, é necessário compreender. E uma forma de validar se o modelo, né, está dando certo e testar a sua credibilidade é o iScramble, que, simplificando bastante aqui, funciona mais ou menos assim. A gente vai embaralhar, né, a variável resposta, verificar, então, se o modelo mantém a mesma performance. Se ele mantiver, né, se isso acontecer, o modelo não está capturando
as relações reais. Então, ele está só ajustando os padrões aleatórios. Então, a partir daqui, né, disso, a gente repassa, então, a gente precisa repassar o nosso pipeline e ajustar o que precisa ser melhor orientado. Então, novamente, a ferramenta não define a análise, é você. Então, novamente, a ferramenta não define a análise. Por exemplo, uso de um modelo complexo com pergunta mal definida vai ter alto custo computacional, difícil interpretação, risco elevado de, né, sobreajuste, e o resultado ele vai ser pouco confiável. Mas, em contrapartida, num modelo simples, com uma pergunta bem estruturada, né, tende a gerar resultados mais confiáveis, né? Maior interpretabilidade, generalização mais robusta, resultados acionáveis e coerentes com o sistema. Então, porque a qualidade da análise ela está na pergunta e não na ferramenta. O tempo todo a gente tem que lembrar disso. E aí eu vou deixar mais uma pergunta aqui. Quando o modelo te retorna o resultado final, você consegue interpretar com confiança? Você entende o porquê daquele resultado? Então é importante a gente refletir, né, gente? Sem estrutura, não existe previsão confiável. Tudo começa na realidade, né? Da realidade para o dado, da estrutura, né? De como a gente estruturou esses dados, estruturou a forma como a gente está olhando para o dado, né? E aí, a partir disso, né, as hipóteses que a gente teve, né, que a gente desenhou, que a gente delineou aqui, que vão orientar o modelo para auxiliar a nossa decisão, né, que recomece, então, o processo na adaptação da realidade, que se tenta decodificar. Então, você não constrói capacidade preditiva, né, prescritiva com modelo, você constrói com estrutura, com critério. Mas até que ponto, né? Seu sistema funciona? E ele funciona até o momento em que o ambiente muda? Como é que ele está funcionando, né? Em sistemas em que o que a gente está avaliando muitas vezes já aconteceu, né? Então, o papel do profissional ele deve ser, a partir do momento que o modelo identifica o padrão, você decide se aquilo faz sentido ou não. No final, não é sobre algoritmo, é sobre tomar decisão em um sistema que você nunca controla completamente. E é isso. Né, o nosso encontro de hoje foi para apresentar um pouco das ferramentas, né, que existem, como é que a gente pode incorporar elas nesse processo de decisão, né, de tomada de decisão, desde a coleta do dado até a sua, né, seu processamento e a modelagem, e a forma como a gente vai interpretar tudo isso, como a gente vai estruturar, né, o nosso raciocínio, para que a gente consiga, então, tomar decisões responsáveis, né? Que a gente consiga se aproximar do sistema que a gente está observando, para que a gente consiga, então, ter capacidade, né, de decisão mais orientada, né? Que a gente consiga ter segurança no que a gente está decidindo. Né? E aí, esse é o grande foco, né, gente? A gente não pode trocar o nosso pensamento por facilidade. Não é isso que a gente quer, né, com novas tecnologias. A gente quer, sim, né, evoluir. A gente quer, sim, otimizar. A gente quer, sim, que os nossos desafios sejam minimizados. Mas a gente não pode colocar a ferramenta como o dono da verdade. A gente não pode assumir isso. A gente sempre precisa ter muito critério e responsabilidade, porque no mundo real, quem vai assumir a responsabilidade, né, o impacto que vai gerar a decisão que a gente toma, são as pessoas, né, é o ambiente que a gente está inserido,
E quem vai ser responsabilizada por isso é quem tomou a decisão, não a ferramenta. Então é isso. Até a próxima aula.